Bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga, desta feita um episódio super especial onde vamos analisar o futebol brasileiro e, dentro do futebol brasileiro, iremos estabelecer um ranking para definir quem é o maior clube brasileiro para a Bundesliga. Iremos estabelecer um ranking dos 12 maiores clubes brasileiros, do 12º para o primeiro, porque não os 10 maiores. Porquê os 12? Porque no Brasil são considerados 12 os grandes clubes brasileiros. Poderíamos incluir aqui o Bahia, que foi o primeiro campeão nacional em 1959, tem 2 títulos de campeão brasileiro, mas para os outros 12, têm uma distância um pouco grande e então consideramos apenas e só para esta análise os 12 grandes do futebol brasileiro. Para tal, iremos socorrer-nos da ciência matemática, iremos atribuir ponderações, pesos diferentes, consoante as competições e consoante o número de adeptos, para cada um destes 12 clubes, para estabelecermos esta hierarquia no futebol brasileiro à data de hoje, obviamente que é um critério Bundesliga, obviamente que os adeptos dos outros clubes poderão não concordar, mas vamos a isso, vamos explicar como é que funciona este critério Bundesliga. Ou seja, vamos atribuir ponderações diferentes consoante os títulos e competições que estivemos a analisar. Portanto, num patamar superior a nível de ponderação, iremos ter a Libertadores e o Mundial de Clubes, até porque o Mundial de Clubes, em igualdade de circunstâncias, só é atingido sendo campeão pela Libertadores. Portanto, atribuímos aqui o mesmo peso entre Libertadores e Mundial de Clubes. E o número de torcedores, quanto a nós, Bundesliga, também achamos de todo importante atribuir o mesmo peso que tem uma Libertadores e um Mundial de Clubes, porque o número de adeptos é sinónimo da grandeza de um clube e, como tal, está aqui em par de igualdade com competições como a Libertadores e o Mundial de Clubes. Num patamar, num peso um pouco mais abaixo, numa ponderação um pouco menor, atribuímos ao Campeonato Brasileiro de Futebol e depois, num patamar inferior, a Copa do Brasil, fundada em 1989, nos moldes semelhantes àquilo que vemos nas Copas Nacionais um pouco por todo o mundo. Portanto, Campeonato Brasileiro, fazer aqui uma pequena resenha histórica do futebol brasileiro. Até 1959 o futebol era jogado muito na esfera estadual. Depois passa à esfera nacional a partir de 1959 com a criação da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Campeonato Brasileiro de Futebol conheceu vários formatos. Primeiro em sistema de eliminatórias, depois num sistema misto, com grupos e eliminatórias, e depois num sistema de pontos corridos. Ou seja, desde 2003, que é jogado nos moldes em que conhecemos hoje, com pontos corridos. Esse primeiro campeão neste novo formato foi o Cruzeiro, de Belo Horizonte, em 2003. O primeiro campeão do formato de mata-mata, em 1959, foi o Bahia. Até 1967, no sistema de mata-mata puro. Depois há, em 67 e 68, uma curiosidade interessante. Há 2 títulos de campeão brasileiro por ano. A criação do torneio Roberto Gomes Pedrosa em simultâneo com a Taça Brasil, que foi a primeira competição para campeão brasileiro fundada em 1959. Depois, o Campeonato Brasileiro tem inúmeras designações. Tem Campeonato Nacional de Clubes, Copa Brasil, Taça Ouro, volta à Copa Brasil, volta à Taça Ouro. Depois é denominado de Série A partir de 1989, perdão. Depois há um interregno em 2000, onde é chamado de Copa João Avelange, já lá vamos. E depois, de 2001 para cá, novamente Série A. E desde 2003, como já falámos há pouco, através do sistema de pontos corridos, a 2 voltas, um jogo fora, um jogo em casa, com todos contra todos, nos moldes em que conhecemos hoje. Aqui a registar, em 1987, há uma crise financeira brutal da CBF, que, não tendo condições para organizar o campeonato nos moldes de até então, como até então se conhecia, obriga, entre aspas, aos chamados 12 grandes mais um, o Bahia, os 13, o Clube dos 13, a formar um campeonato paralelo, não oficial, a par com o campeonato oficial organizado pela CBF. A CBF, com uma grave crise financeira, não pôde organizar nos mesmos moldes dos anos anteriores e então houve 2 campeonatos em simultâneo. Foi ganho pelo Flamengo, este campeonato organizado pelo Clube dos 13, e o campeonato oficial foi ganho pelo Sport Recife. Como tal, este campeonato ganho pelo Flamengo não é considerado oficial, tanto que no último título foi considerado o Hexa campeonato e não o heptacampeonato. Mas, apesar de se ter levantado de forma simbólica 7 vezes o troféu de campeão,
mas a nível oficial este título não é reconhecido, apesar de em termos meritórios a nível desportivo ser muito mais difícil o título conquistado pelo Flamengo, porque foi disputado no âmbito dos 13 maiores clubes do Brasil, do que o título conquistado pelo Sport Recife, que não tinha clubes de nomeada, não tinha os chamados 13 grandes nesse campeonato. Outra curiosidade, em 1999 há uma relegação do Vasco da Gama, que devido à suspensão de um jogador do São Paulo, acaba por retirar e acrescentar pontos a várias equipas onde este jogador que foi suspenso atuou, que resultou na relegação do Vasco da Gama para a Série B, mas o Vasco da Gama interpôs uma ação judicial contra a CBF ficou impossibilitada de organizar o campeonato na edição seguinte. Na edição seguinte, este Clube dos 13, que foi formado em 1987, que só organizou aquela competição em 87 e depois, a partir daí, tornou-se num clube para garantir os direitos televisivos para os maiores clubes brasileiros, apenas e só, mas foi chamado a intervir a organizar a competição em 2000, o Campeonato Brasileiro em 2000, fruto da inoperância da CBF em não poder realizar essa edição. Esse campeonato foi ganho, curiosamente, pelo Vasco da Gama, que era para ter sido relegado para a Série B em 1999 e acaba por ser campeão brasileiro em 2000, na chamada Copa João Avelange, nesta organização do Clube dos 13. No ano 2001 e até aos dias de hoje, é novamente a CBF que toma comando desta situação. Bom, sem mais demoras, vamos a este ranking de clubes brasileiros, do 12º para o primeiro, e começando pelo 12º. 12º para a Bundesliga é o Botafogo. Botafogo que tem uma Taça Sul-Americana, 2 campeonatos brasileiros, é o 12º para a Bundesliga. Como pontos fortes tem bandeiras como sendo o Clube da Estrela Solitária, 52 jogos sem perder, é um recorde de 77 a 78 e orgulha-se de ser o clube mais representativo na seleção brasileira ao longo dos anos. 11º, temos o Atlético Mineiro, Clube de Belo Horizonte, com 45 campeonatos estaduais ganhos. É o 9º clube na classificação de pontos acumulados do Campeonato Brasileiro. O símbolo é o Galo, é o maior vencedor do Clássico Mineiro, à frente do seu grande rival. Tem uma Copa dos Campeões FBF em 1937, uma Copa dos Campeões CBD, Confederação Brasileira dos Desportos, em 1978, e é um dos únicos 5 clubes no mundo a derrotar a seleção brasileira. Tem uma Libertadores em 2003, ganha com Ronaldinho, 2 taças sul-americanas, um Brasileirão em 71 e uma Copa do Brasil recentemente em 2014. Em 10º lugar temos o Fluminense, com 31 campeonatos estaduais cariocas. Curiosidade, é um dos grandes do Rio de Janeiro, é o clube que mais estaduais disputou no Brasil, é o primeiro estádio com estrutura de cimento da América Latina, é uma das grandes bandeiras do Fluminense, dos quais os adeptos se orgulham. O presidente da FIFA, Jules Rimet, em 1949, apelidou mesmo o Fluminense como a organização desportiva mais perfeita do mundo e, no seu currículo, conta com 4 brasileirões, com uma Copa do Brasil e com um Mundial de Clubes. Aceitámos aqui a Copa Rio, que foi a precursora da Copa Intercontinental e posteriormente do Mundial de Clubes, como sendo o primeiro Mundial de Clubes organizado, reconhecido pela FIFA na voz do seu presidente Joseph Blatter em 2014 como sendo o primeiro campeão mundial em 1951, neste caso foi o Palmeiras, e consideramos também aqui a segunda edição, só houve 2 edições desta Copa Rio, ganha pelo Fluminense, apesar de, em termos desportivos, o mérito não ter sido tão grande como a vencida pelo Palmeiras, porque os clubes representados nesta segunda edição eram de uma montra menor, eram de um nível e de importância menor do que a primeira edição e, como tal, não é reconhecida por tantas pessoas como a primeira, como sendo um campeão mundial, o Palmeiras, como foi depois também o Fluminense. Mas, para efeitos de contagem do ranking de Bundesliga, equacionámos também esta segunda edição e atribuímos um título de campeão do mundo ao Fluminense em 1952. Em 9º lugar, temos o Vasco da Gama, Clube do Rio de Janeiro, com 24 campeonatos estaduais cariocas. É o 11º em classificação de pontos acumulados. É o 5º a nível de torcedores, com 7,2 milhões estimados de adeptos. Foi fundado por inspiração do navegador Vasco da Gama.
ganhou um campeonato sul-americano de campeões, uma espécie de precursora da Libertadores. Ganhou uma Copa Mercosul, que é antecessora da Copa Sul-Americana. E ganhou um torneio de Paris em 1957, já uma espécie de torneio internacional de grande prestígio. Portanto, tem também 4 brasileirões. Tem uma Copa do Brasil, recentemente ganha em 2011. Tem uma Libertadores ganha em 1998. E é para a Bundesliga o 9º clube do futebol brasileiro. Depois, em 8º lugar, temos o Internacional, o atual líder da classificação do Brasileirão. Vai haver um grande jogo que vai definir o título este fim de semana com o Flamengo, escaldante. A Bundesliga vai estar lá, vai estar atenta a este grande clássico do futebol brasileiro. Como títulos, tem 2 Libertadores no seu currículo, um Campeonato Mundial de Clubes em 2006, uma Copa Sul-Americana, 3 Brasileirões na década de 70, uma Copa do Brasil em 1992. Ao nível de torcedores, são 5,6 milhões estimados, é o 9º neste ranking, é o 3º no ranking acumulado de pontos do Campeonato Brasileiro desde 1959 e contém vários títulos internacionais, uma Copa Suruga Bank, que era jogada entre o campeão da Liga Japonesa e uma equipa sul-americana, o único campeão do Brasil de forma invicta em 1979 e 24 anos consecutivos como líder deste ranking acumulado de pontos entre 75 e 98. O 7º classificado é o Cruzeiro. De relembrar que na classificação de pontos acumulados o Cruzeiro era, até há bem pouco tempo, o 2º destacado, mas fruto da relegação para a Série B, desceu para 7º lugar. Isto também atesta bem da competitividade do futebol brasileiro, onde existem vários campeões. Já houve 17 campeões distintos desde 1959. Curiosidades, tem 2 Supercopa Libertadores, tem uma Supercopa Masters, tem uma Copa de Ouro Nicolás Leoz, tem 4 Brasileirões, tem 6 Copas do Brasil, é o recordista em Copas do Brasil, tem 2 Libertadores em 76 e em 97. 6º lugar para a Bundesliga é o Grêmio de Porto Alegre, com 2 títulos do Brasileirão, 5 Copas do Brasil, 3 Libertadores, atenção, a última já sob a égide de Renato Gaúcho, e um Mundial de Clubes em 1983. Aliás, Renato Gaúcho é uma das grandes lendas do Grêmio de Porto Alegre. Foi fundado em 1903. Conta 39 campeonatos estaduais gaúchos. Na classificação de pontos acumulados, estamos a falar do 4º classificado. É o único clube brasileiro a disputar finais de Libertadores em 4 décadas distintas. Tem uma Supercopa do Brasil em 1990. Isto atesta bem da grandeza deste grande clube de Porto Alegre. O 5º classificado é o Flamengo. O Flamengo, primeiro lugar destacado ao nível de torcedores, com 32,5 milhões de adeptos estimados. Aliás, o Flamengo e o Corinthians são destacadíssimos os clubes com mais torcedores no Brasil, com uma diferença brutal para o terceiro, que é o São Paulo, com 13,6 milhões de adeptos estimados. O Flamengo, cujos rivais Botafogo, Vasco da Gama, Fluminense no Campeonato Estadual Carioca contém 36 títulos de estaduais, é o 8º na classificação de pontos acumulados, ganhou a tal Copa União que eu falei há pouco em 1987, como se fosse um 7º título de campeão, não reconhecido, não oficial. Tem uma Copa Mercosul em 1999, tem uma Copa de Ouro Nicolás Leoz em 1996, uma Supercopa do Brasil em 2020, já com Jorge Jesus, e títulos de campeão mundial 1981 com Zico, frente ao Liverpool. Tem 2 Libertadores em 81 e em 2019, também com Jorge Jesus. Aliás, é o penúltimo campeão da Libertadores, sucedeu-lhe Palmeiras de Abel Ferreira, e tem 6 títulos de campeão brasileiro oficiais, mais aquele 7º da Copa União de 87, 3 Copas do Brasil, e para a Bundesliga é o 5º classificado no ranking dos maiores clubes brasileiros. Depois, em 4º lugar, temos o clube de Pelé, Santos, clube de São Paulo, o estádio Vila Belmiro, o velhinho estádio Vila Belmiro com capacidade para 17 mil espectadores. Tem 22 campeonatos estaduais paulista, onde os seus grandes rivais são o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians. Na classificação de pontos acumulados é 2º, tem uma Recopa Internacional, tem uma Copa Conmebol em 1998, é um dos únicos 3 clubes que nunca rebaixou à Série B, é o único clube a ganhar estadual, nacional, intercontinental e mundial no mesmo ano, continental e mundial no mesmo ano, em 1962, com Pelé, e é considerado para a FIFA o 5º maior clube do século XX, uma eleição feita em 2000.
Títulos, contém 2 Mundiais de Clubes em 62 e 63 com Pelé, 3 Libertadores em 62 e 63 com Pelé e em 2011 com Neymar. E contém também 8 títulos de futebol brasileiro e uma Copa do Brasil em 2010. Ao nível de torcedores, é uma coisa que a Bundesliga não compreende, é o facto do clube de Pelé e de um estado tão populoso como São Paulo ter apenas 4,8 milhões de adeptos estimados. Não se compreende, mas os brasileiros mais familiarizados com esta questão provavelmente conhecerão melhor as razões. Não se compreende como é que o clube de Pelé, ainda para mais com sucesso nos anos 60, onde poderia almejar um maior número de adeptos e granjear um maior número de adeptos e depois transmitir isto de geração em geração. Em terceiro lugar, para a Bundesliga, temos o Corinthians. Corinthians com 30 campeonatos estaduais, paulista, é o quinto classificado na classificação de pontos acumulados, desde 1959, é apelidado de Timão, tem uma Copa Libertadores invicta em 2012, tem 2 Mundiais de Clubes, um em 2000, no primeira Copa Mundial de Clubes, organizado pela FIFA, que depois só viria a realizar a partir de 2005 até aos dias de hoje, nos moldes que conhecemos atualmente. Voltou a ganhar em 2012, tem 7 títulos de campeão brasileiro, tem 3 Copas do Brasil e já ganhou uma Copa Bandeirantes, já ganhou uma Copa do Brasil, já ganhou, é o clube brasileiro com mais sócios estimados numa análise feita em uma contagem feita em 2018 e conseguiu ganhar essa Copa Libertadores invicta, é um feito absolutamente notável em 2012 para o Corinthians. É destacado o segundo classificado ao nível de torcedores, apenas superado pelo Flamengo, que contém cerca de mais 5 milhões de adeptos que o Corinthians. O segundo classificado para a Bundesliga é o Palmeiras, clube de São Paulo, com 23 campeonatos paulistas, sexto no ranking de acumulado de pontos do Campeonato Brasileiro, é apelidado de Verdão, é a equipa brasileira com mais títulos nacionais, ganhou uma Taça Mercosul em 98, tem 2 campeonatos da Série B já neste milénio, curiosamente, tem uma Copa Quirin em 77-78, tem uma Copa dos Campeões Regionais em 2000, tem 3 Taças do Brasil, 10 títulos de campeão brasileiro, aliás, fruto daqueles 2 anos em que havia 2 competições paralelas para a atribuição de título de campeão brasileiro em 67 e 68, é o único clube brasileiro a ser campeão 2 vezes no mesmo ano, em 67. 10 títulos de campeão brasileiro, o último dos quais em 2018 e o penúltimo em 2016. Portanto, há aqui uma série, agora fruto de vencer a Libertadores, há aqui uma série de bons resultados recentes por parte do Palmeiras, que fez aumentar o ranking deste Palmeiras para a Bundesliga. Este título da Libertadores, o atual campeão da Libertadores é o Palmeiras, sucedeu ao Flamengo de Jorge Jesus. A equipa da Abel Ferreira conquistou o título perante o Santos aos 98 minutos. Foi absolutamente fantástico aquele último lance da partida. E contém a tal chamada Copa Rio de 1951, que é considerado pela FIFA, embora não unifique nem à Copa Internacional, nem ao Campeonato do Mundo de Clubes, mas considera a Copa Rio nas edições de 51, e depois houve uma segunda edição em 52 ganha pelo Fluminense, considerado o primeiro título de campeão mundial. Sem surpresas, São Paulo, porque era o clube que restava dos grandes, é para a Bundesliga o maior clube do futebol brasileiro. Tem 21 campeonatos paulistas, é o primeiro destacado na classificação acumulada de pontos do Campeonato Brasileiro desde 1959, tem 12 títulos internacionais, é o terceiro clube na América Latina com este registro, é a equipa brasileira com mais títulos de abrangência nacional e internacional, 18, tem uma Copa Comebol em 94, tem uma Supercopa Libertadores em 93, uma Copa Master Comebol em 96, é 3 vezes campeão do mundo, tem 3 Libertadores, tem uma Copa Sul-Americana, tem 2 Recopas Sul-Americanas, é o terceiro em número de torcedores, com 13,6 milhões de torcedores estimados, é 6 vezes campeão brasileiro, inclusive tricampeão de forma consecutiva em 2006, 2007 e 2008 e não tem nenhuma Copa do Brasil, não influenciou esta classificação. A equipa que joga no Morumbi, com capacidade para 72 mil espectadores, um estádio incrível, enorme, é para a Bundesliga o maior clube brasileiro. Espero que, obviamente, os torcedores dos outros clubes poderão não concordar. Isto é uma análise meramente matemática e com os critérios de Bundesliga. Obviamente poderão ter o adepto do Palmeiras outra opinião, o adepto do Flamengo outra opinião, do Corinthians outra, do Santos outra, mas para efeitos de contagem Bundesliga foi a equação, a fórmula matemática que arranjámos para definir quem é o maior
do futebol brasileiro, quem são os 12 maiores, num futebol apaixonante, super equilibrado, super competitivo. Como já disse, contém 17 campeões distintos desde 1959. É absolutamente notável este feito, este registro do futebol brasileiro. Espero que tenham gostado. Não percam o próximo episódio. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. E até lá, um grande abraço a todos. Um abraço sentido ao país irmão. E espero que subscrevam o nosso canal e nos sigam a partir de agora. Grande abraço a todos. Um beijo.